Olá, pessoal, iniciando mais um podcast aqui do Grupo CGTEC com convidados especiais. Estou aqui com a Dominique Nóbrega e Juliana Fernandes, que são da empresa Acessos Arquitetura. E a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade. Não podia faltar o nosso advogado queridinho da área condominial, Diego Bassi, para dar aquela apimentada no nosso podcast. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Tá bom? Diego, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Eu que agradeço, é sempre uma honra. Eu gosto do Diego porque ele dá uma apimentada, entendeu? E é isso que é legal no podcast, é você trazer polêmica, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a empresa de vocês, que eu sei que atuam, né, mais na parte condominial. Sim. E nessa questão da acessibilidade. Juliana, você pode começar? Com certeza. Obrigada pelo convite, Thaís. Imagina. Bom, a Acessos Arquitetura é uma empresa recente, mas eu e Dominique já somos parceirinhas, já fazemos há 15 anos, já fazemos acessibilidade há 15 anos. Não é? Falo com ela todo dia, mais que meu marido. É sempre assim. Olha só, no Brasil a pena máxima, olha aí, já comecei. Já começamos. A pena máxima são 30 anos. Mas com 1/3 da pena você já está na rua, então vocês já estão liberados. Exato. Bom, e nós fazemos acessibilidade de toda edificação, todo espaço construído precisa ter acessibilidade para que todas as pessoas tenham o direito de ir e vir, mas nós resolvemos focar em condomínios, no setor condominial, justamente para proteger os síndicos e gestores, em geral, administradores, para evitarem acidentes. A acessibilidade é muito mais sobre acidentes, sobre pessoas, humanização. Então, esse é o nosso foco agora. E aí, essa é uma das perguntas que eu vou depois até te fazer sobre a responsabilidade de acidente no condomínio. Quem responde por isso? E aí o Diego vai dar aquela pimentada dele, entendeu? Tá ótimo. Dominique, seja bem-vinda. Obrigada. Quer concluir? Que a gente falou do acidente das pessoas, mas também tem o outro lado, das multas e processos que o condomínio recebe por não ser acessível. Então, tenta melhorar todos os aspectos. Então, vamos iniciar que a gente estava conversando até antes mesmo de entrar no podcast, que virou lei acessibilidade em 2004, certo? Exato. De lá para cá. Vamos conversar um pouco sobre os condomínios que são mais antigos, né? Como que eles estão trabalhando essa questão da acessibilidade e os novos. Que vou ser sincera, eu já visitei condomínio novo que não tem acessibilidade nenhuma. E aí, quem responde por isso? Bom, de quem que é a responsabilidade? Bom, a gente costuma dizer que enquanto estiver no período de garantia, o síndico de incorporação ele pode exigir com um laudo técnico que a construtora corrija e complete. Na maioria das vezes eles não completam, né? Fazem só aquele básico, mínimo. Fazer a acessibilidade mais para a parte dos moradores ali, né? Acesso ao hall e alguns outros ambientes. Mas portaria não, né? Exato. Nossa, essa é uma dor constante. Quando a gente chega num condomínio, seja novo, seja antigo, para fazer um retrofit, fazer uma adaptação, quando a gente chega na área dos funcionários, é sempre aquela resistência. É difícil E a gente fala que a acessibilidade é para todos. Moradores, visitantes e funcionários. Então, todos. E você sabe que é uma dor até mesmo da terceirizada. Né? A CGTEC, ela teve uma situação que não conseguiu atingir o número de PCD dentro da empresa e a gente tomou até uma multa em referente a isso, né? Mas vamos lá, olha a dificuldade que a gente tem, né? Como que a gente vai colocar um cadeirante hoje dentro de uma portaria que não tem acessibilidade? Né? Você não consegue. E aí você também trabalha limitado, porque, por exemplo, a gente só presta serviço para associações e condomínios, empresas e órgãos públicos não. Já fica uma coisa mais restrita, né? Exatamente. De você trabalhar pessoas com uma certa, não sei se posso falar assim, deficiência ou um certo... Pode. Sim, uma limitação. Uma limitação, né? Na área de atendimento à portaria, na área de segurança. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? Se existe alguma coisa que a gente possa estar fazendo para mudar isso, os síndicos também. Bom, Thaís, agora teve uma atualização na NR1, eu sei que o assunto NR1 não é o nosso assunto aqui hoje, mas ele faz parte, mas ele vai ajudar demais as terceirizadas, justamente por isso, porque quando fala do risco psicossocial, ele também fala da acessibilidade. E
O trabalho é exatamente essa questão. A terceirizada, ela pode ter um PGR na sua empresa, mas no local onde ela está colocando o funcionário dela, também precisa ter o PGR lá. Qual é o risco que aquele funcionário está exposto? E um desses riscos é justamente na portaria. A grande maioria dos riscos no espaço físico. No espaço físico. Os condomínios estão sempre muito deteriorados. O Brasil tem uma cultura de não valorizar o condomínio. Normalmente o funcionário recebe aquele sofá antigo que um dos moradores foi trocar, e aí bota lá na área de descanso, quando tem uma área de descanso. Os vestiários estão sempre com as portas assim, capengas e tudo mais. Como é que o funcionário se sente? É isso que ele merece? Então, isso uma grande questão do psicossocial que está vindo com força dentro dos condomínios, e é o que eu te falei, a acessibilidade, quando ela vai entrar para fazer essa correção, ela vai facilitar a vida para todo mundo. Vocês, fazendo a visita nos condomínios, o que vocês mais se deparam hoje em referente a essas dificuldades de acessibilidade? Na área acesso, principalmente acesso da calçada para a portaria, para o hall de entrada. Geralmente tem escada, ou então são portas que não tem uma abertura correta para passagem de uma cadeira de rodas, tem escada então, e não tem plataforma ou rampa. Tem sempre um vício que a gente costuma dizer, o gestor, síndico, enfim, administradora, porteiro, ele sempre vai falar assim, mas a gente tem uma passagenzinha ali pela lateral por onde o cadeirante pode ir. Isso é totalmente errado. Ele pode passar pela baia de veículo. Ele vai passar, sim, vai descer a rampa ali do carro. Tu vê que isso não é nem uma questão específica de acessibilidade, tá? No Código de Obras de quase todas as cidades do Brasil. Pessoas não podem dividir o mesmo espaço do que carros. Precisa ter uma divisória segura, um guarda-corpo marcado, bem delimitado. E, obviamente, a rampa para um carro não é uma rampa para uma pessoa. Vai gerar um acidente, pode cair, pode descer correndo e vai bater lá embaixo, enfim. E o principal é a discriminação, né? Porque discriminação. A pessoa não vai entrar pela entrada social, vai entrar pela entrada dos fundos. Já ouviu a história de entrar por onde tira o lixo. Então, aí a gente já começa a ver o constrangimento de uma pessoa que tem uma deficiência, passa, né? Num condomínio que não é preparado. E você tem uma história semelhante, não tem? No qual você pode contar pra gente, né? É isso. Assim, olha, a Juliana, ela colocou um ponto que eu acho extremamente importante. Principalmente, eu queria fatiar um pouquinho aqui a conversa com relação à questão da responsabilidade e da importância da entrega do empreendimento. Porque é um momento que estas adaptações, gente, custam dinheiro. Essas adaptações, muitas vezes, elas envolvem toda uma mudança de projeto. Então, o que é importante? Muitas vezes os prédios são entregues e nós nos preocupamos, via de regra, em fazer um laudo de vícios e patologias construtivas. E, às vezes, a questão da acessibilidade fica um pouco sonegada porque a gente fica tão focado no vício, mas isso também é um vício. Então, hoje, a contratação de uma empresa especializada para quando vai entregar o condomínio, até para dar suporte a este síndico, é extremamente importante, ainda que não seja ali na hora, mas que ele receba com algumas ressalvas sob esse manto de cobrir a sua própria responsabilidade. Então, primeira coisa, é importantíssimo quando você está num prédio de instalação, checar isso, porque depois Inês é morta, recebeu, não é bem assim, o síndico acaba recebendo esse problema e o síndico ele é sim um responsável legal por esta questão. Aí vai ter que contratar advogado, notificação, adaptações e por aí vai. Então, é extremamente importante a gente alertar esta questão quando o empreendimento ele vai ser entregue, da importância da participação de vocês também nesse processo, e não só chegar para depois fazer correção, acompanhar as obras se estão adequadas ou não. Este é um primeiro ponto. Independentemente da lei, Thaís, que você tocou, eu não me lembro qual, uma de vocês usou a palavra humanização. Independentemente de lei, tem alguns direitos que nós não diminuímos, nós amplificamos.
ampliamos esses direitos. E com certeza, né, o condomínio, aí eu vou entrar na história, Thaís, fica um pouco bravo quando tem que fazer uma adaptação, que muda uma pessoa e fala, mas mudou para cá e sabia como que era, né? Mas aí a gente às vezes, né, fala, se fosse sua mãe, seu pai, seu irmão, precisando disso, né, sofrendo um constrangimento de abrir determinadas portas para entrar, eu já vi histórias de portas serem retiradas, aqueles pininhos da porta, porque não tinha a abertura necessária para a pessoa passar num final de ano que veio passar com a filha a casa. Então assim, olha o constrangimento. Então assim, o que é importante hoje? Claro, é um plano para fazer essas adaptações. Por quê? Porque se há denúncia, independentemente, o prédio já era assim, eu vou sofrer síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, se o prédio era assim e hoje nós temos uma alteração, inclusive por uma questão de humanização, uma questão social que a gente está falando, e não apenas para o morador, como para os visitantes, como para o próprio funcionário, para que vocês também tenham condições de alocar funcionários lá dentro e não simplesmente cumprir uma cota por uma questão legal, por uma questão social. Então é importante você ter um planejamento e síndico, como eu sempre digo, a sindicatura não é para covarde, vai ter que enfrentar isso e levar. A maioria das pessoas acabam não fazendo porque não há essa exigência, mas basta uma pessoa mudar para o condomínio, se amparar em leis, se amparar em decretos, inclusive em leis específicas, vai com certeza fazer uma denúncia, pode vir inclusive o Ministério Público à tona nessa situação e dar um prazo para que isso seja feito, e aí é muito pior, porque a hora que chega, você tem que passar o chapéu rápido, então em 15 dias. Importante. E, geralmente, estas pessoas, eu vivendo o condomínio, elas acabam avisando, olha, eu preciso disso, não está adequado. Se o síndico, se o condomínio meio que fecha o olho e empurra com a barriga, a pessoa vai em outro lugar, ela vai buscar uma orientação de um advogado, que certamente fará, né, toda esta via cruzes aqui que eu disse, para chegar eventualmente numa denúncia, e vai chegar essa denúncia, vai bater a cartinha lá com as questões, Thaís. E com relação à história que eu ia contar, rapidamente para fechar, foi um caso que justamente uma senhora mudou para o condomínio, e aí exigiu algumas questões, principalmente era a rampa, era aquela rampa para entrar pro hall, era aquela principal, que tinha ali um degrau, e ali tinha que fazer toda uma mexida no jardim para fazer, porque era alto. O condomínio meio que não, né, eu já cheguei na hora que foi para regulamentar por meio de um termo de transação junto ao Ministério Público. A pessoa chegou e falou, olha, é isso, aí o condomínio foi cotar, tudo depende de quanto, né? Foi cotar a obra, na oportunidade ficou mais de R$1 milhão, e aí o condomínio falou, não vou fazer. Ela mudou para cá, ela sabia que era assim, bingo, né? Aconteceu tudo isso que eu falei, e o condomínio teve que fazer a adaptação, porque ia sofrer uma multa diária ali, que ia ultrapassar, a depender da situação, com certeza mais de R$500 mil. É isso. Nossa. E normalmente em 15 dias, né? O prazo é bem curto. O prazo é curtíssimo. Aí 15 dias para apresentar. Às vezes o Ministério Público manda resolver rapidamente em 15 dias. Resolve o problema rápido em 15 dias. O que você faz na construção civil com 15 dias? Não, imagine, você tem que passar, né, Ju? Você tem que passar o chapéu, você tem que chamar uma assembleia, você tem que explicar essa situação e levar tudo isso. E muitas vezes aí que entra o advogado para quê? Fala, calma, eu estou fazendo uma assembleia, vou chamar o Ministério Público, me dá um prazo e faz uma cartinha justamente com base, muitas vezes, naquilo que vocês nos oferecem, porque eu sou auxiliar do mágico, né? O mágico são vocês, para que a gente possa ir lá e bater na porta e pedir prazo. Isso é uma dica legal aqui, já que ele chutou a bola, eu vou cortar. Na Assembleia é legal já informar os síndicos que eles não precisam levar para a Assembleia para dizer se quer fazer acessibilidade. Por ser lei, ele não precisa ter a aprovação. O que ele precisa aprovar é o custo. Vai fazer com a Acesso à Arquitetura ou vai fazer com a empresa X ou a empresa Y? O custo. Mas eu posso agora jogar vivendo essa... Bora. A galera, quando você leva isso, fala, eu não quero fazer. Exato. E o síndico, ele tem duas opções. Se eu sou o síndico ali na hora, Thaís, eu falo, então quem vai? Qual é o CNPJ, o CPF de vocês que vai ser? Porque eu vou renunciar agora, porque é uma questão legal. Eu tenho que fazer. É igual a questão da NR1. Não, eu não quero gastar com uma empresa para fazer as adaptações, como a CGTEC está fazendo. Não, eu não quero. Não quero para fazer os programas, não quero. Ok, você
não quer, mas e aí? É uma questão legal. Eu venho aqui apenas para dizer, elucidar a lei e falar quanto custa esta mortadela. É isso. E porque ali o ponto que você tocou é verdade. Então vai muito de posição do síndico. A pauta da Assembleia ela tem que ser assim, ó, elucidação quanto à aplicação das questões acerca da acessibilidade e definição da cotização dos seus custos. Ponto. Né? Então ele vai elucidar e só vai definir quanto custa esse abacaxi. Vamos lá, quando a gente fala de condomínio antigo, né? Porque a gente sabe que essa lei é 2004, certo? Da acessibilidade. Sim. E às vezes as pessoas pensam, pô, meu condomínio é antigo, não tem nada a ver, já, sabe, já foi constituído, não tenho necessidade de trabalhar a acessibilidade. Não procede, certo? Tá certo. E de quem que é a responsabilidade? Porque, dependendo do tempo do empreendimento, já não é mais a construtora, certo? Ah, com Porque certeza. isso já foi constituído, já foi entregue. E aí, como que a gente trabalha essa questão? Bom, isso é uma dúvida muito comum. A maioria das pessoas tem essa visão errônea, né? Mas se fosse real, a gente não estaria fazendo acessibilidade em edificações tombadas, museus e etc. Então, assim, a prefeitura, que é o órgão fiscalizador, ele entende que a acessibilidade é uma evolução. Então, ela tem que ser feita porque você não está só respondendo a uma lei de acessibilidade, ela está respondendo ao Código Civil, de dar o direito de ir e vir a todas as pessoas. E uma questão constitucional, a dignidade, né, a pessoa, inclusive com deficiência. Então, quer dizer, você precisa, não é apenas uma adaptação, porque veio uma lei em 2004. Nós temos uma questão que é desde a Constituição de 1988, que traz toda esta necessidade e, claro, com essas leis aí esparçadas. Então, é um erro mesmo, né, Ju? Porque as pessoas falam assim, não, eu não preciso fazer, comprou, volta a falar, comprou, eu sabia que era assim, o problema é seu, né? Você sabia, você visitou o condomínio. Imagine você falar isso, gente, para um deficiente, realmente portador ali de uma questão que ele precisa para sair e entrar da casa dele, aquilo que você falou, o direito de ir e vir. Exatamente, isso também a gente ouve bastante, sabe? Mas a pessoa comprou aqui e sabia que tinha essa escadaria para entrar. A gente costuma dizer assim, então, a bola de cristal dele quebrou, e ele não sabia que ele ia precisar de cadeira de rodas quando chegasse na idade mais avançada, né, o idoso, ou então queria, eu sempre falo do meu marido joga futebol e ele lesionou os ligamentos, ele ficou andando de cadeira motorizada quando a gente viajou, não tem como adivinhar, a bola de cristal quebrou. Então, a maioria das pessoas não consegue prever o que vai acontecer ao longo da vida. Pode ter uma doença autoimune, nós fizemos... Eu ia falar que assim, vale ressaltar que, assim, quando a gente fala acessibilidade, tem as pessoas que já nascem com uma questão de acessibilidade ou mobilidade reduzida, ou a pessoa pode... Baixa estatura. Então, assim, a pessoa pode nascer com alguma necessidade, ou a pessoa pode adquirir. Então, por exemplo, a acessibilidade para uma mulher grávida. Durante a gravidez, você sabe bem disso. Eu entrei na acessibilidade de cabeça depois de virar mãe, né? Então, assim, a pessoa pode fazer uma cirurgia no joelho e ficar 6 meses numa cadeira de rodas. Então, assim, a acessibilidade é para qualquer pessoa, não só pessoas com deficiência. Isso é bem importante falar porque a pessoa fica muito focada. Mas não tem ninguém em cadeira de rodas no meu condomínio. Mas aí você pode sofrer um acidente, ficar numa cadeira de rodas e você não entra. Uma pergunta, o síndico está preparado para isso? Ele sabe da responsabilidade dele? Bom, Porque assim, né, a gente, não sei, a percepção que a gente tem é que o mercado está ficando bem conhecido, né, na área condominial, até mesmo na área do direito condominial, né? Porque antes da pandemia não tinha tanto especialistas na área condominial, certo? Os síndicos, eles não precisam saber de tudo, mas se eles tiverem o auxílio, né, a assessoria... O que eu vou falar, o andar em bando, que eu sempre digo isso, né? Eu jamais seria síndico hoje do empreendimento se eu não tivesse um apoio de algumas áreas, né? Até tem um estudo que seriam até 12 áreas com relação a isso que você deveria se apoiar. Óbvio, né, que tudo o síndico, ele acaba respondendo e depois vai ter o direito de regresso para brigar com alguém. Então a responsabilidade, aquele mantra que a gente fala, ser síndico é responder civilmente, criminalmente, é tudo mesmo, ambientalmente, tributariamente,
diariamente na forma trabalhista, LGPD, as questões de acessibilidade. Então, chegou a demanda, vai ter que descascar esta questão. E se não quer enfrentar isso, entregue o boné e deixe para o próximo. E eu já vou um pouquinho além, Thaís. Eu digo que a maioria das pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de situação, porque entender que levantar a mão numa assembleia e assumir esse cargo vai ficar para a administradora, vai ficar... Se a administradora comete algum equívoco crasso, ele vai ser responsável. Muitas vezes eu, como profissional, se ele escolheu mal, ele acaba sendo responsável por isso. E o síndico, ele pode ser responsabilizar a pessoa numa fiscalização, vamos supor, numa denúncia de não acessibilidade. Ele pode ser responsabilizado? Até que ponto isso é uma má gestão? Ou isso, não sei se vocês estão querendo... Eu entendi. Entendeu? A gente vê bastante Porque, isso. Às vezes ele pode alegar que ele não tinha ciência. Mas geralmente nunca vem sempre uma determinação para o fazer. Quando acontece isso, Thaís, olhando para a prática, alguém... Já tentou. Quem levou esse problema? Esse problema não, esta questão foi potencialmente um morador que já levou isso para a mesa e tentou resolver. De forma né? amigável. E aí, como não conseguiu, ele seguiu por outra trilha. E geralmente, quando há estas posições, há uma posição, olha, arruma sob pena de alguma coisa. Não é simplesmente... E aí, se o síndico, de fato, às vezes não tem ciência, porque às vezes não tem mesmo. Exato. Não tem, ele não sabe que a abertura da porta tem que ser XPTO, ele não sabe que tem que ter uma distância, ele não sabe, o prédio já está antigo e tá tudo bem, mas a partir do momento que a bola é levada até ele, ele vai ter que fazer alguma coisa com aquela bola, né? Não dá simplesmente para ele chutar para a torcida. Exatamente. A forma como os condomínios chegam para a gente, a primeira forma é quando a construtora ou a incorporadora nos contrata para fazer a consultoria para a edificação já nascer acessível. Assim é o melhor dos mundos. Tem adaptação. Esse é o melhor dos mundos. Aí é legal, porque você já vem com um projeto, né? Já vem com tudo, e tem que ser assim, e geralmente são contratadas até para verificar a execução desse projeto. Sim. Porque às vezes aquilo que é sonhado não é executado. Não é executado, exatamente. Então a gente já nascendo acessível já é o melhor dos mundos. Mas quando não acontece, então o advogado que dá assessoria ao síndico de implantação, ele normalmente fala, olha, você vai precisar de um laudo aqui para ver todos esses vícios construtivos que a construtora entregou, ou quando já é uma edificação antiga, normalmente na hora de fazer um retrofit, por isso que nós gostamos de dizer que nós não somos concorrentes de outros profissionais da construção civil, nem engenheiros, nem arquitetos, porque eles são contratados para fazerem o retrofit, a parte estética, e nós aproveitamos esse momento para fazer a adaptação. Na verdade, é um trabalho em conjunto, É uma duplinha. São complementares, né? Complementares. Exatamente. Ou, então, quando um morador, ou visitante, ou funcionário avisa. Então, assim, eu preciso entrar na piscina, no spa. Aconteceu uma situação, um síndico lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que a proprietária nos chamou e pediu para conversar com o síndico dela, porque ela passou por uma situação super vexatória, porque ela precisava entrar no spa do condomínio e ele não tinha acessibilidade, o síndico precisou pegar ela de biquíni e colocar dentro da água. Então, assim, constrangedor, feio. Para ela e para ele. Imagina para o síndico também, uma situação horrível. Então, é isso. Ela queria que ele corrigisse, porque ela precisava fazer aquele tipo de terapia. Era uma questão médica. Enfim, então, assim, normalmente chega pra gente também uma demanda dos moradores. A gente fala... Desculpa, não, é porque eu ia falar que, assim, quando o morador, ele chega nesse ponto de acionar o Ministério Público, o advogado, qualquer coisa, é porque ele já tentou por muito tempo. Até porque ele não quer gastar, né, Edu? Ele não quer ficar gastando com isso. Ele quer a resolução do problema, ele não quer uma sentença para colocar no quadro. Exato. E muitas vezes as pessoas ficam odiadas dentro do condomínio, tá? Sim. Porque as pessoas brigam porque a pessoa acham ruim porque a pessoa foi procurar os seus direitos e, obviamente, isso vai gerar custos, né? Então isso é complicado. E até ter alguém na família que precisa daquilo, um filho, uma mãe, um pai, Exato, porque quando vem para os nossos, aí a gente muda, né? Aí muda de figura, né? Exatamente. E agora falando um pouco sobre terceirização, né, da gente colocar um funcionário, né, PCD no local, e vamos supor que acontece um acidente. E aí, a responsabilidade é de quem?
A responsabilidade é do síndico, né? Por isso que a gente sempre fala, olha, qualquer acidente que aconteça desde a calçada para dentro do condomínio, a responsabilidade é do síndico. Desde a calçada, incluindo a calçada, exatamente, que está na Constituição de 88, que a calçada é de propriedade do dono do terreno. Não terceirizada, mas tem a parte orgânica também. Exato. Quando eles terem funcionários orgânicos. Né? Exato. Então, assim, acidentes acontecidos na calçada, a responsabilidade do gestor. Na portaria, principalmente. E aí a gente inclui, quando a gente fala em acidente, às vezes acha que é só um atropelamento, enfim, qualquer coisa. Mas vamos dizer que um funcionário está retirando lixo pela bendita da rampa que está dividindo com o carro. Pode ser atropelado, a caçamba pesada pode voltar em cima dele. Ok, isso pode acontecer. A responsabilidade é do síndico. Por quê? Porque falta acessibilidade. A questão da terceirizada. Importante trazermos aqui também, porque a terceirizada tem um contrato com o condomínio. E aconteceu algum acidente lá, via de regra, o síndico está falando, não, esse é um problema da terceirizada. Um problema direto, eu não tenho dúvida que será da terceirizada, até porque a responsabilidade do condomínio ela é subsidiária. Mas veja bem, se foi o condomínio que não propiciou um local adequado para aquilo, nós temos um problema. E qual a importância da terceirizada também, Thaís? Eu não tenho dúvida que a CGTEC faz isso. Avisar o condomínio. Falar, olha, vai ter um profissional XPTO, vocês têm essa necessidade desse profissional ou querem esse profissional, e o que acontece? Eu preciso das adaptações. E aí, muitas vezes, o condomínio recua. Por quê? Fala, não, então vou ter que gastar, eu não quero. E aí entra nessa questão, por quê? Muitas vezes as pessoas falam da determinação de cotas. A determinação de cotas exige justamente para forçar alguma situação, porque senão a questão não acontece. Então, qual a importância da terceirizada? Primeiro, sempre avisar que existe o problema quando vai colocar lá um profissional que aquele local está insalubre ou daquela situação. Se documentou e tá ok. Sabe o que acontece? Guardando aqui por analogia, é a mesma coisa. A terceirizada, ela é responsável? Num primeiro momento, ela é. Mas quando um síndico pratica um dano moral, um morador pratica um dano moral, a terceirizada vai ser, ali o ato está identificado, ele é personalíssimo. Então, guardadas as devidas proporções, neste caso é a mesma coisa também, né? O condomínio, ele vai ser responsável, a terceirizada, será responsável, porém, a terceirizada, se ela avisou, se ela trouxe as situações, e ela também não vai querer ter um risco em deixar um funcionário nessas condições, porque sobra para ela, né? Então é importante a gente trazer essa informação. Advogado gosta de tudo documentado. Não é? Documente. Né? Você viu? Porque assim, eu falando como terceirizada, a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar pessoas, PCD, e a gente sabe que a gente tem uma cota para corresponder, e é muito difícil, né? Mas você vê, Thaís, desculpa te interromper, isso é uma das coisas que a gente sempre fala com os síndicos, né? Então, já virou até um lema nosso. Então, não poderia um porteiro, um porteiro que fica o dia inteiro ali atendendo o telefone, chegou iFood, fulana pode entrar na sua casa, não sei o quê, não pode estar o dia inteiro sentado? Ele poderia estar o dia inteiro sentado, então ele poderia sim ser uma pessoa em cadeira de rodas, como poderia ser uma pessoa autista, enfim, não importa a falta de habilidade que a pessoa tiver. A gente costuma dizer, as pessoas não são deficientes, os espaços é que são. Então, exatamente. Permita que todos cheguem. Isso dá corte. Isso dá corte, né? Maravilhoso. Permitam que as pessoas cheguem e todos vão cumprir a função em pé de igualdade. E é pegar, adequar a pessoa com determinada deficiência para o espaço. Então, a gente ouviu história de pessoas que têm algum problema na audição ou então é surdo, trabalhando em local que tem muito barulho. Exatamente. Foi bem lembrado, muito bom. Foi uma indústria lá em Votorantim que contratou pessoas surdas justamente porque era uma área da produção em que gerava muita doença ocupacional, surdez. Então ele já contrata a pessoa surda porque ele não vai ter nenhum problema com a justiça num PCMSO, né, que chama, enfim. Laudando. Olha uma a situação genialidade. Que eu lembrei agora. Eu lembrei genial. Agora. Isso é que é um gestor, né? Olha, eu lembrei agora, hoje as empresas, né, com seus canais de denúncia sobre assédio, sobre uma série de situações,
É importante você ter um terceiro, né, assim, desconectado daquilo, só que muitas vezes dentro da empresa você tem que ter esta pessoa e uma determinada empresa, eu não me lembro de que lugar do Brasil ela optou em contratar as pessoas cegas para esse tipo de situação, não importando quando a pessoa chegasse à frente dela, porque às vezes, né, a parte física, alguma coisa acabaria, então a sensibilidade delas ficaria muito mais apurada, inclusive na questão da voz, porque isso é treinável, né? As pessoas assim, então elas contrataram para receber estas denúncias, para encaminhar para as empresas, para a empresa, eram pessoas cegas, justamente para questão de visão, e assim, você vê, é um negócio bacana. Então hoje, a própria, às vezes, infelizmente, a pessoa ela está acometida de patologia, mas muitas vezes acaba apurando determinados sentidos que podem sim ser utilizados em determinados momentos. Uma outra situação que outro dia eu vi também sobre as pessoas com síndrome de Down, né? Então, muitas vezes tem algumas pessoas que a patologia ela não está visível na cara, não está aqui, né? Alguma coisa, principalmente com relação ao autismo e tal. E as empresas, olha, foi um dado de uma pessoa de um instituto de autistas e de pessoas portadoras aí da síndrome que me disse isso. Quando as empresas vão escolher ou vão entrevistar os profissionais, quem não chega com a deficiência na cara, eles não querem, via de regra. Por quê? Porque para a empresa, já que eu estou trazendo e eu tenho, eu quero que isso apareça. Olha, você vê, e muitas vezes, e a questão, a deficiência... ela é não visível. Ela é não visível, e principalmente relativa ao autismo. Né? Então, olha que situação. Então, eu digo, né, frases de nanquim, na palavra, é muito bonito. Também, né? É muito bonito falar somos, mas coloque em prática isso, afaste a lei, rasgue a lei. Você faria? Aí você pergunta para a maioria das pessoas, você faria se não tivesse a lei? Se não tivesse a cota? Ah, duvido. Né? E outra coisa que eu falo, né? A gente tem a obrigatoriedade de fazer isso acontecer, né? A questão da acessibilidade e tal. Mas poderia ter um incentivo. Porque as coisas só funcionam com incentivo. Existe algum incentivo para isso ou não? Você tem que fazer, se não fazer é multa, mas eu acho que o incentivo deveria existir, né? Bom, não é bem um incentivo, mas na verdade a prefeitura, quando o condomínio ele vai pedir uma autorização para fazer alguma construção, alguma coisa do tipo, sempre teve o desejo de ter aquela churrasqueira. E aí chega na prefeitura para fazer uma licitação da obra, e aí a prefeitura fala, tá, tudo bem, pode fazer, mas eu quero a área acessível de todo o PUC, né? Toda a área de uso comum. E aí os síndicos ficam bravos demais. Pô, mas eu queria fazer uma churrasqueira, agora vai ser o dobro do valor que vou ter que corrigir o PUC inteiro. Mas essa é a forma que a prefeitura tem de fazer uma atualização durante a obra. Né? Tem alguns momentos, se for uma construção com incentivo público, precisa ser acessível, ok. Mas e quando já é uma coisa existente? Já que a gente falou aqui que a acessibilidade é uma evolução, então esse é o momento que a prefeitura aproveita e vai lá e pede para fazer essa correção. Eu chamaria de incentivo, é um belo incentivo. E a própria lei, ela assim, quando eles fizeram as leis, elas têm esse entendimento. Então, assim, eles quando tem, por exemplo, o síndico foi lá, fez todo o projeto do condomínio inteiro, mas ele não vai fazer a obra de imediato. Mas a prefeitura, quando vai fazer fiscalização, ela vê, não, você tem um projeto, você está interessado. Então, ela permite que isso pode ser programado até em 5, 6 anos, a adequação do espaço inteiro. Por exemplo, a gente tem condomínio antigo que não tem espaço para botar rampa. A prefeitura, com autorização, com permissão na prefeitura, vamos usar a calçada para poder fazer acessibilidade. Então, assim, eles entendem... Caso muito específico. Vamos deixar claro que é um caso muito específico. Para fazer um ângulo, é isso? Porque a calçada ela tem a divisão, né, das 3 faixas. Então, naquela área de acesso ao lote, em algumas situações, dá para fazer uma rampa ali para acessar quando o lote... Então, assim, flexível para poder adequar. O objetivo é adequar, quando o máximo que a gente conseguir. Os órgãos fiscalizadores, eles sempre têm uma boa vontade quando eles percebem isso, a gente avisa aos síndicos, quando tem um interesse, uma boa vontade em fazer as coisas. Então, você falou aqui, eu me lembrei, tem uma empresa muito famosa, né? Grande, lá no Rio de Janeiro, que ela fez o projeto de acessibilidade de toda a área dela,
que é muito grande realmente lá em Jacarepaguá, para se adaptar em 5 anos. E tá tudo certo, é uma empresa enorme, riquíssima, famosa no Brasil inteiro, né, de televisão, e foi aceito. Falou tudo. Eu não falei nomes. Falei nomes. A gente conta o milagre, mas não bota o nome do santo. Então, quem são os condomínios em relação a isso, sabe? Quando tem um interesse, uma vontade, tem um plano, por isso que a gente faz o nosso laudo de acessibilidade, porque o laudo de acessibilidade, ele é atemporal. Então, o condomínio, o gestor, e isso pode passar de gestão em gestão... Então, só para entender, desculpa, ele fez o empreendimento... Ele tem um ele empreendimento... Ele deixou as áreas com a possibilidade de ser Ele tem um laudo do que ele vai corrigir. Tem Mas todo isso pode planejamento. jogar a responsabilidade do condomínio fazer depois? Ou Sim, da área fazer você depois? pode ir fazendo por Porque, por exemplo, a etapas. construtora ela pode construir e deixar uma área já pré-destinada à acessibilidade, certo? Pode. E eu posso entregar isso porque eu vou ter 5 anos para concluir essa obra, certo? Certo. É, para E construir aí eu a obra não, entreguei a obra. de garantia. Ah, tudo bem, entreguei. E aí? Só que a construtora entregou e não fez. Aí é responsabilidade do síndico cobrar. A construtora. Então, mas veja fazer. bem, tem uma questão aqui no Brasil até um pouco voltou contraditória. naquela pergunta, A gente voltou né? naquela. É um pouco contraditória. Porque assim, o ele código. pode fazer, ele pode destinar e também pode fingir. Mas presta atenção. Esqueci. Não, mas às vezes Entendeu? não é isso. Às vezes a lei permite, tá? Porque tem um código de edificações de várias cidades que ele permite que você construa sem elevador, por exemplo, até o 4º andar. Sim. Poxa, mas e aí? Tá bom, mas aí deixa... a acessibilidade é exigida. Então, Você tem que ser acessível. Você pode construir sem elevador, mas você tem que ser acessível. Então, E aí? é uma contradição na lei, mas a construtora deixa uma previsão. Em algum momento, quando isso for questionado, vocês vão Então, ter um mas espaço para o elevador ali. A gente ficaria horas aqui falando sobre isso, porque aí entra numa outra questão. 4º andar, você tem um projeto que pode ser que, né, acessibilidade, aí entra uma pessoa que não tem, que precisa. E aí de ela vai acessibilidade, exigir. Ela vai exigir. E se tiver dentro da Poxa garantia, vida, pode cobrar a muito construtora que complicado. coloque. Então, e é muito complicada essa questão. Você Sim, concorda? é complicado. Mas o que na justiça não é complicado? Aí entra o advogado. Entra o advogado. Aí entra o advogado das partes. E aí começa uma briga. E aí o que acontece? O que é sempre importante, né? Quando você tem essa parte preventiva, porque se chegou a notificação, a autuação, você vai ter um prazo. Esse prazo que ela colocou, às vezes é 15 não vai dias. ter mais esse Isso. prazo. Uma coisa é quando Gente, você se coloca para o jogo. Você vai falar, olha, existe uma situação, não tem uma situação no condomínio mais. Você bate a porta do órgão público, apresenta o projeto e o plano com base na lei, com base em tudo isso, É isso. e dizendo que vai fazer. O que inverte a posição é quando você recebe já a autuação e você tem que correr a toque de caixa para passar, volto a dizer, o chapéu para fazer aquela obra. E é aí que mora o problema. Então, se houver um entendimento antes desta questão, fica muito mais fácil para você adaptar. Agora, muitas vezes os condomínios têm diversas prioridades e acaba sonegando esse tipo de situação, até porque não tem ninguém reclamando. Mas, uma hora, você disse muito bem, que hoje a pessoa ela não está acometida de uma patologia, mas ela pode sim sofrer um acidente, alguma coisa, e precisar, ou até mesmo de forma temporária, como uma operação, e aí, esta pessoa vai exigir que o condomínio não está adaptado. Né? Então, cada vez mais, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais acurado, não apenas legal, um olhar também social. Nessas horas a gente informa os nossos síndicos para de repente já ir criando uma caixinha da acessibilidade. Se é uma situação que vai precisar ser feita em algum momento e ele já tem ali aquele diagnóstico com toda o planejamento, global, toda a visão global, do exatamente. Quando a gente faz o laudo de acessibilidade, a gente marca por grau de complexidade na execução. Severidade. Exatamente. Então, tem, por exemplo, os itens de sinalização em cor contrastante, braille, etc. Contrata uma empresa, em 15 dias todos os itens de sinalização estão resolvidos. Então, assim, vai ticando aos poucos, dá para se planejar. Com certeza.
Entendeu? E aí vamos deixar para fazer, então tem que fazer uma adaptação na piscina, vamos deixar para fazer lá no inverno, onde a piscina é menos E vamos usada. falar a verdade, vira um condomínio modelo, né? Porque Vira. hoje a gente não tem o selo verde, né? O IPTU Sim. lá que dá desconto para projeto sustentável, né? Agora a acessibilidade, você deixa um condomínio exemplar, né? Não, E valoriza, né? Isso que eu ia Valoriza falar. demais, a Tem um- valorização do imóvel é bem... Exato, tem um custo que ele vai ter para fazer a adaptação, a adequação. Mas se você pensar que o condomínio ele é como se o condomínio ele é o hall de entrada do seu apartamento. Sim. A pessoa vai vender um apartamento, meu condomínio é acessível, dá para um idoso morar aqui. Hoje em dia as pessoas estão ficando mais velhas, estão morando sozinhas. Então, é diferente dos outros. Você vê, Exato, nós valoriza. fizemos um retrofit lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, uma rua com um monte de edificações novas. Mas as edificações novas, vocês sabem como é que são, né? Vidro. Vidro e também espaços apertadíssimos. Sim. Enfim, tem pessoas que gostam daquelas edificações antigas que tem apartamentos de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. A única edificação que tinha essa característica nessa rua, ela estava numa pirambeira, assim, super íngreme. Então, desanimava chegar ali, né? Mas quando eles fizeram esse retrofit e eles resolveram a acessibilidade, ele era a melhor opção da rua. Muito bem. Passou a valorizar? Valorização patrimonial. Valorização patrimonial. Eu queria ficar horas aqui falando com vocês, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu aproveito esse momento para que vocês possam passar uma mensagem ou algo que vocês queiram passar para os amigos da área, síndicos, fica à vontade. Quem começa? Acho que uma dica para o síndico Pode falar para essa Fala pra câmera cá. aqui. Acho que uma dica para o síndico é planejamento. Se planejar para fazer, até para fazer o laudo. Ele tá no condomínio e fala assim, o que esse condomínio precisa? Ele precisa do laudo do bombeiro, por exemplo. Então, incluir o laudo de acessibilidade nessa lista de documentos de um condomínio, porque o laudo é a visão global, ele vai fazendo todo esse planejamento que ele pode adequar. Esse ano eu vou fazer a rampa de entrada, ano que vem, antes de chegar qualquer notificação, antes de chegar qualquer multa, é se prevenir. Acho que o síndico tem que se prevenir antes de multa. É isso aí. Perfeito. Helena, quer complementar alguma coisa? Quer deixar um recado? Bom, eu gostaria de falar com os parceiros, fornecedores, arquitetos, engenheiros, que a acessibilidade está aqui para complementar o projeto. E é isso, estamos nesse propósito da acessibilidade, tornar o Brasil mais acessível e contamos com a ajuda de todos. E quem quiser falar com a dupla aí, a Dominique e a Juliana. Bom, podem acessar as nossas redes, né? Nosso Instagram é acessos com U, arquitetura, _arquitetura. E Tem Instagram, tem Facebook, LinkedIn. É isso aí. Diego, quer fazer um complemento? Eu quero, para os caras. Lógico. Gente, essa frase é minha, tá? Olha, ficou gravado aqui. Não absolutamente, mas eu acho que isso resume a nossa conversa, né? O problema não são, né, ele acaba não sendo a deficiência das pessoas, e sim a deficiência dos espaços, porque certamente se não tivéssemos a deficiência dos espaços, nós não teríamos toda esta discussão, porque as questões estariam acessíveis. Então eu agradeço de verdade, foi um papo super frutífero. Eu sempre digo, né, às vezes eu venho com uma questão técnica aqui lado jurídico, mas eu saio sempre engrandecido até para uma próxima assembleia, alguma situação que certamente vocês vão ver, eu vou falar algum dia esta frase, porque é uma frase que faz muito sentido e obviamente vou acreditar, eu falo que é minha no primeiro momento, mas depois eu falo que é mentira, viu, Thaís? E é isso, obrigado novamente a você. Repita a frase. Olha, o problema não é exatamente assim, mas foi o jeito que gente, quem tem um pouquinho de TDAH tem que, né? Mas assim, o problema não está na deficiência das pessoas, e sim na deficiência dos espaços. É isso. É isso aí, falou tudo. E é isso aí, finalizando mais um podcast. Quem gostou, curte, compartilha. Quem tiver alguma pergunta aqui para os nossos convidados, fica à vontade de mandar essas perguntas, que serão todas respondidas. Queria agradecer mais uma vez a presença do pessoal aqui, da Juliana, da Dominique e de Diego Bassi, tá? E é isso aí, gente. Até um próximo podcast. Muito obrigada, gente. Obrigada. E até mais. Há 25 anos,
A CGTech tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTech Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.